No século XXI, quando a tecnologia conecta bilhões de pessoas e o conhecimento se tornou a riqueza mais poderosa, ainda existem lugares onde aprender é um ato de resistência. Esta é a história de uma menina que desafiou um dos grupos mais brutais do mundo. É também a história de um conflito que ultrapassa fronteiras, uma guerra ideológica pela liberdade de educação. Hoje, vamos explorar o ataque do Talibã contra Malala Yousafzai, os métodos extremistas do grupo e o impacto global dessa batalha. O Vale do Swat, no Paquistão, é conhecido como a Suíça do Oriente, um lugar de montanhas majestosas, rios cristalinos e uma rica herança cultural. Foi nesse cenário de beleza e tradição que Malala Yousafzai cresceu. Sua infância foi cercada por poesia, pelo amor aos livros e principalmente pelo exemplo de seu pai, Ziauddin, um professor e ativista que fundou uma escola para meninas. Para ele, a educação não era um privilégio, mas um direito fundamental. Malala aprendeu desde cedo que sua voz importava, e seu sonho era simples: estudar, se tornar médica e servir sua comunidade. No entanto, uma sombra começou a se espalhar pelo vale. Grupos extremistas, com uma interpretação distorcida da fé, começaram a ganhar influência e a vida pacífica que Malala conhecia estava prestes a mudar para sempre. Foi em meio a essa tensão crescente que a jovem despertou para a luta pelos direitos das meninas, uma luta que definiria seu destino. Para entender a ameaça que pairava sobre o Vale do Swat, precisamos voltar no tempo. O Talibã surgiu no Afeganistão no início dos anos 90, após a retirada das tropas soviéticas. Eles prometiam ordem e justiça, mas impuseram um regime de terror, baseado numa visão ultraconservadora do Islã, com o tempo. Essa ideologia radical cruzou a fronteira e encontrou terreno fértil em regiões do Paquistão, como o Swat. Lá, um líder carismático e aterrorizante emergiu, Maulana Fazlullah, apelidado de Mula Rádio. Através de transmissões noturnas, ele pregava o ódio, seduzindo e intimidando a população. Sua mensagem era clara: a modernidade era um pecado, e a educação feminina uma porta para a imoralidade. Em pouco tempo, a propaganda se transformou em ação brutal. Mais de 400 escolas de meninas foram destruídas. A música foi proibida, e execuções públicas se tornaram um espetáculo de terror para silenciar qualquer um que ousasse resistir. O paraíso do Swat havia se transformado em um inferno. Enquanto o medo silenciava o vale, uma voz se recusava a calar. Com apenas 11 anos, Malala começou a escrever um diário anônimo para a BBC Urdu, sob o pseudônimo de Gal Mackay. Ela narrava o cotidiano de terror sob o domínio do Talibã. Descrevia o som dos bombardeios, o medo de caminhar até a escola e a tristeza de ver suas amigas abandonando os estudos. Seu blog era uma janela para um mundo que a comunidade internacional mal conhecia. O que começou como um desabafo pessoal rapidamente se tornou um poderoso ato de resistência. Malala deixou o anonimato e passou a dar entrevistas, defendendo abertamente o direito à educação. Sua coragem era inspiradora, mas também perigosa. De uma menina comum, ela se transformou em um símbolo de desafio, uma luz em meio à escuridão. E para o Talibã, essa luz precisava ser apagada. O dia 9 de outubro de 2012 começou como qualquer outro. A tensão no Vale do Swat era palpável, mas a rotina continuava. Malala e suas amigas embarcaram no ônibus escolar, rindo e conversando sobre as provas. O veículo percorria o caminho familiar quando de repente foi parado por 2 homens armados. Um deles subiu a bordo e perguntou: "Quem é Malala?" Ninguém respondeu, mas os olhares assustados a denunciaram. O homem levantou uma arma e atirou a queima-roupa. A bala atingiu o lado esquerdo de sua cabeça. O som do disparo foi seguido pelo caos e pelos gritos. O Talibã não apenas atacou uma menina de 15 anos. Eles atacaram um símbolo, uma ideia. A notícia se espalhou como fogo. O Paquistão e o mundo reagiram com choque e indignação. O atentado não silenciou Malala. Pelo contrário, fez sua voz ecoar mais alto do que nunca. A luta de Malala pela vida foi tão intensa quanto sua luta pela educação. Gravemente ferida, ela foi levada às pressas para um hospital militar no Paquistão, onde os médicos lutaram para estabilizá-la. A complexidade de seu ferimento exigia um tratamento que o país não podia oferecer. Em uma operação de emergência, ela foi evacuada para o Reino Unido. O mundo inteiro acompanhou sua jornada. Enquanto Malala estava entre a vida e a morte, uma onda de solidariedade global se formou. Líderes mundiais, estudantes,
professores e cidadãos comuns se uniram em orações e protestos. A imagem da menina que desafiou o Talibã se tornou um símbolo universal da luta pela liberdade. Sua recuperação foi um processo longo e doloroso, envolvendo múltiplas cirurgias, mas a cada dia ela se tornava mais forte, alimentada pelo apoio de milhões. Mas quem são os homens que tentaram silenciá-la? O Talibã não é apenas um grupo armado. É uma organização com uma ideologia complexa e uma estrutura de poder eficaz. Eles recrutam jovens prometendo um propósito divino, explorando a pobreza e a falta de oportunidades. Usam uma propaganda religiosa distorcida para justificar a violência, apresentando-se como os verdadeiros guardiões da fé. Seu controle sobre territórios é totalitário, impondo regras rígidas que governam cada aspecto da vida social. A repressão às mulheres é central em sua ideologia. Sob sua visão extremista, as mulheres são vistas como propriedade, privadas de educação, trabalho e liberdade. A negação do conhecimento feminino é uma ferramenta estratégica para manter o controle, pois uma população educada questiona, critica e resiste. Eles temem uma menina com um livro mais do que um exército, com armas. A bala do Talibã falhou. Em vez de silenciá-la, transformou Malala em um fenômeno global. De seu leito de hospital, ela renasceu não como uma vítima, mas como uma líder. Junto com seu pai, criou o Malala Fund, uma organização dedicada a garantir que todas as meninas tenham acesso a 12 anos de educação gratuita e segura. Aos 16 anos, em um discurso histórico na ONU, ela emocionou o mundo com suas palavras. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Em 2014, tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Hoje, seu fundo apoia projetos em países como Nigéria, Brasil e Afeganistão, combatendo as barreiras que impedem as meninas de estudar. O impacto de seu ativismo é real, medido em cada escola construída e em cada menina que, graças a ela, pode sonhar com o futuro. A história de Malala nos ensina uma lição poderosa. A educação é a arma mais eficaz contra o extremismo. A pobreza, a ignorância e a falta de esperança são o combustível que alimenta a radicalização. Grupos como o Talibã prosperam onde o conhecimento é escasso. A repressão feminina não é um mero detalhe cultural, é uma ferramenta estratégica de poder. Quando se nega educação à metade da população, você cria uma sociedade frágil, dependente e fácil de controlar. É por isso que a luta pela educação de meninas é uma luta pela segurança e estabilidade de todos. As novas gerações, armadas com informação e pensamento crítico, são a maior ameaça a qualquer ideologia baseada no medo e na opressão. Malala sobreviveu a uma bala, mas o que realmente ameaçava o Talibã não era seu corpo, era sua voz. Uma voz que hoje ecoa em milhões de meninas que se recusam a viver na escuridão do medo. A guerra extrema pela educação continua em muitas partes do mundo, cada livro aberto, cada sala de aula iluminada, cada menina que insiste em aprender é um ato de coragem, uma vitória contra as forças da ignorância. A história de Malala não é apenas sobre uma pessoa, é sobre o poder inextinguível da esperança. Obrigado por assistir. Se este documentário te inspirou, lembre-se, o conhecimento salva vidas, muda destinos e desafia a opressão. Apoie a educação, apoie a liberdade e ajude esta mensagem a chegar mais longe. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias como esta.